Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu parceiro, seu correspondente multibancos. Faça uma aprovação de crédito e conquiste o sonho da sua casa própria. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Sabe aquela empresa que é especializada no assunto? A Mast é especializada na contabilidade para construtoras, incorporadoras, corretores de imóveis, imobiliárias, engenheiros, arquitetos, enfim. Existe uma legislação, uma tributação muito específica para essa área que exige muita atenção, muita experiência e cuidado. E a Mast tem os profissionais para lhe atender da melhor forma. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E também a BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. E aliás, como a gente falou no último programa, não é só administradora de condomínios. Tem uma solução completa para acesso aos condomínios, com identificação facial, com identificação por digital, enfim, uma solução completa que você consegue controlar tudo à distância. Saiba mais em brcondos.com.br. E claro, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para almoçar com sua família, com seus amigos, mas também o local para os seus eventos. Eventos de aniversário, de casamento, eventos da sua empresa, enfim, qualquer tipo de confraternização, o local é a Casa do Capitão, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E nesta edição do Pode Morar recebo mais uma vez, porque ele já esteve aqui no ano passado, quando o Pode Morar ainda não estava na TVBE, e falou muita coisa bacana, muita coisa legal, e agora ele volta para trazer todas essas novidades. Eu estou falando de Ivandro de Souza, da Convisa. Ivandro, seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Morar. Obrigado, agora em novas e modernas instalações, né? É mais ou menos isso. Legal. Ivandro, modernas é uma coisa que tem muito a ver com a Convisa, né? Mas antes de a gente falar disso, queria para as pessoas que por acaso não conhecem os quase 40 anos de Convisa, é isso? 34. 40 anos de Joinville, quase. Exatamente, desculpa, confundi as datas ali. Tá tudo certo. Para quem não conhece a Convisa, conta rapidamente a história da Convisa aí para nós. A Convisa é uma empresa joinvilense, né, no setor da construção civil. A gente atua com incorporações imobiliárias. Sim. Há 34 anos. A fundação da Convisa é de 1º de novembro de 1990. E eu tenho orgulho de dizer com o único CNPJ. Isso no nosso Brasil é uma coisa complexa, né? Você estava falando aí há pouco de contabilidade, né? Quem faz contabilidade de empresa, em especial do setor da construção civil, sabe a importância que é você ter uma empresa ao longo de mais de 30 anos com o mesmo CNPJ, né? É uma atividade, a Convisa tem uma atividade aqui na nossa região hoje, iniciou aqui como uma empresa de Joinville, hoje atua em Itapoá, Navegantes, Balneário de Pissarras, Joinville e também iniciando atividades em Campo Alegre, na área dos condomínios fechados ali na nossa Serra de Campo Alegre, né? Que bacana. A Convisa então atua no segmento de incorporação imobiliária e mais recentemente também como prestadora de serviço em construção para aquelas pessoas que têm um sonho de ter o seu próprio prédio para locação ou ter a sua sede própria, né? Então essa é uma atividade complementar hoje da Convisa, Wagner. Que legal. E a Convisa, as pessoas podem lembrar, como eu falei, né, ela sempre apresenta muita tecnologia, muita novidade. Eu acho que a primeira, talvez a questão que chamou muito a atenção da Convisa é realmente mostrar essas novidades para o mercado imobiliário. E a primeira delas foi, eu acho, pelo menos na minha geração, talvez foi o Le Petit, né? O Le Petit que revolucionou essa questão da casa própria, das pessoas conquistarem a sua casa própria, né? Sim, a Convisa já nasceu com esse DNA da vanguarda, né? Da inovação, né? Você lembrou bem, né, a questão lá do início da década de 90, onde nós começamos com o Le Petit, e hoje a gente já está aí atuando nesse período todo com atuação inclusive na construção civil, trazendo a inteligência artificial, né? Eu vou dar um exemplo para você agora. Nós acabamos de comprar 3 elevadores para um empreendimento que nós vamos concluir agora no final do ano, onde os elevadores eles são ligados à internet, por sua vez, à inteligência artificial,
esse elevador ele aprende o sistema de uso da pessoa, a metodologia de uso da pessoa, os horários da pessoa. Então, por exemplo, você vai chegar no prédio, né, o Wagner chega todo dia às 8 da manhã, no terceiro, quarto dia o elevador já aprendeu a rotina do Wagner, já identificou o Wagner. Né? Quando eu dou acesso ao prédio, já tem uma ligação. E o elevador, ao invés de você apertar o botão para esperar ele, Wagner, o elevador já vai estar te esperando e vai dizer assim: bom dia, seu Wagner, tudo bem com o senhor? Né? Então, essa vanguarda que esteve presente lá no início da Convisa, graças a Deus a gente vem conseguindo manter ao longo desses anos, né? E nós provavelmente vamos ser a primeira empresa em Joinville a entregar essa possibilidade aos clientes, né? Porque nosso foco sempre, Wagner, é trazer inovação, tecnologia para melhorar a vida das pessoas dentro do nosso ambiente de moradia. E às vezes a inovação são coisas diferentes, né? Não são coisas tão tecnológicas. E eu, antes de saber dessa questão do elevador, que eu já ia falar que a Convisa se preocupou nos empreendimentos com elevadores mais rápidos, isso, né? Essa também era uma vertente. Isso. Mas eu ia lembrar, então primeiro o Le Petit com toda uma modificação em relação ao cenário que revolucionou o mercado imobiliário da cidade. E aí, levando mais para frente um pouco, talvez não nessa sequência, mas apartamentos com piso térmico. Ah, sim, sim. Depois eu posso lembrar de... Pesquisou bem sobre a nossa vida e a vida da Convisa, hein, Wagner? Depois, como eu falei, elevadores rápidos. Até mandando um abraço para o nosso amigo Ricardo, lá da Consfer, ele falou do empreendimento, que acho que ele até adquiriu alguns deles, que é o que tem espaço pet, né? Sim, o espaço pet. Então é uma coisa também que, acrescentando, como você falou, para melhorar a vida das pessoas, e os animais realmente têm essa assim, cada empreendimento que a gente desenvolve, né, com a nossa equipe de engenharia, cada empreendimento ele nasce com uma vocação, né? Então a gente sempre deixa muito claro assim o para quem, né? Para quem nós estamos fazendo aquele empreendimento, né? E o motivo pelo qual ele está sendo feito. Por exemplo, esse caso dos animaizinhos do mercado pet, né? É um mercado que cresce mais de 25% ao ano, né? Então ele cresce muito. Então é natural que as pessoas tendem a ter mais animais em casa, né? O Brasil não é um país que está distante dessa realidade. Essa realidade também acontece no Brasil. Portanto, então nós criamos um empreendimento onde as pessoas passam a ter uma série de elementos dentro do seu prédio para acomodar os animaizinhos, né? A família de quem tem esses animais, e também para não incomodar aqueles que não têm e não gostam, que também tem que ser respeitado. Né? Então, quando você cria espaços específicos para isso, você gera conforto para quem gosta e tem os bichinhos, mas ao mesmo tempo você também aceita e entende quem não os tem. Né? Gera conforto para o outro lado também. Para o outro lado também. Por exemplo, outra inovação, você falou ali dos elevadores, né? Os elevadores são sempre mais rápidos, né? Por que perder tempo dentro de um elevador lento? Não é? Agora, lógico, tem o mais rápido, que é um pouco mais caro, a gente acaba investindo um pouco mais nisso, mas entregando mais rapidez, mais conforto para os nossos clientes. E aí, Wagner, só quem mora num prédio que tem esse tipo de benefício, e quem teve uma referência de comparação que não teve, que começa a perceber essas diferenças de conforto, sabe? E valorizar isso. Né? E eu vou destacar daí uma outra novidade também que vocês trazem para o mercado, que não sei se é um lançamento ou não, mas que fala todos os apartamentos com água filtrada. Sim, essa é o mais recente que tem, né? Mais ainda do que essa do elevador com inteligência artificial, onde a Convisa ela está fazendo o lançamento agora, um empreendimento que vai entregar em 2027, onde todas as torneiras e chuveiros elas receberão água filtrada diretamente da caixa d'água lá em cima. Como é que é normalmente quem mora num apartamento? Você pode consumir água da torneira, é pouca gente que consome, a maioria das pessoas consome ou água mineral ou bombonas ou filtro que instala no seu próprio apartamento. Em algumas torneiras. Em algumas
torneiras, né? E aí tem todo aquele trabalho de ter que estar atualizando e trocando o elemento filtrante e tudo mais, né? De tempos em tempos. Ou você sobe pelo elevador com aquelas bombonas d'água super pesadas e troca, né? E coloca dentro daquele suporte e tudo mais, né? Então a gente pesquisou e a gente viu que funciona normalmente dessas duas formas. Mais uma comodidade, então. O que a gente está trazendo? Nós estamos trazendo um prédio que é o primeiro de Santa Catarina, é importante que se diga isso, Wagner, com um sistema de filtragem quando a água sai da caixa. Quando sai da caixa d'água. Então você abriu a torneira, a tua água ali da cozinha ou do banheiro, ela já é uma água filtrada com redução de cloro, fazendo um bem enorme para a saúde, porque você vai tomar uma água boa e de qualidade. E nos chuveiros também. Portanto, a pessoa que vai tomar banho nos chuveiros desse prédio também terá acesso a uma água de qualidade, melhorando a pele, cabelo e tudo mais, né? E o sistema de filtro, ele avisa eletronicamente o síndico, através de um aplicativo, no momento de trocar o filtro e fazer manutenção. Então é um sistema seguro, mais uma vez focado no morador deste empreendimento que se chama Serena, que a Convisa está lançando agora, Wagner. Onde que vai ser esse? Vai ser aqui na Tenente Antônio João, aqui no Saguaçu, né? Nessa região ali onde tem o Colégio Bom Jesus, né? Nessa região ali. Né? É um prédio de 20 andares, é um prédio muito elegante, muito bonito, com apartamentos de 3 dormitórios, todos com 2 vagas de garagem, mas que tem como grande diferencial esse sistema de tratamento de água. Esse prédio já tem elevadores mais rápidos, já tem garagens mais confortáveis, vai ter também um pequeno mercado dentro, um market dentro do próprio condomínio, onde você pode comprar aquelas coisas que faltou em casa de última hora, uma caixinha de leite, né, um sabonete, um shampoo, né, enfim, algumas coisas do dia a dia, um material de limpeza, vai ter também disponível dentro do prédio. Então, a Convisa é uma empresa efetivamente de vanguarda que se preocupa em trazer sempre inovações para melhorar a vida das pessoas. E de onde vocês tiram essas ideias? De onde que surgem essas novidades para apresentar para o do próprio olhar para o cliente. Você tem opção, você tem empresa também, você tem a opção de olhar para o teu processo, de olhar para o que você faz, ou olhar para o teu cliente. Quando você olha para o teu cliente, você descobre maravilhas, você descobre desejos, vontades, ou dores que ele tem e que ele nem sabe a solução, e aí você entrega a solução. Então a Convisa traz essas inovações do próprio cliente. Que legal. E olha só, pessoal, como eu falei, é uma entrevista que vai chamar muita atenção, porque tem muitas novidades falando, e daqui a pouco a gente continua essa entrevista com uma pessoa que é especialista na sua área e que traz sempre novidades para o mercado, porque está atenta a ele. E você que está atento ao mercado imobiliário, você precisa prestar atenção agora na dica do especialista. E quem traz agora essa dica, é claro, a nossa amiga Juliana Bortolom. Confira a dica dela. Olá, tudo bem? Mais um minuto com dicas do especialista. E hoje eu quero trazer para você um modo diferente de você pensar no consórcio. Muita gente acha que o consórcio ele é apenas para o primeiro imóvel, para o primeiro carro. E, gente, isso é coisa do passado. Muita coisa mudou no consórcio. E eu vou trazer para vocês algumas possibilidades. Mas eu quero me prender principalmente a 2 situações. Primeiro, você que mora num imóvel da família, no terreno da sogra, em cima da casa da mãe. Você já parou para pensar que você foi morar nesse endereço para ser provisório e você já está lá muitas vezes 4, 5, 15 anos? Esse imóvel é um imóvel de família, de herança. O que você está fazendo para você pensar no consórcio e ir pagando uma parcela reduzida para ter o seu imóvel? E depois, no momento em que esse imóvel for para partilha, você ter uma outra opção. Lembre-se, no consórcio você não precisa ter valores altos para começar a investir. Você pode começar pensando na compra de um terreno. Ou se você já tiver o terreno, pensando numa construção futura. Você não precisa ir morar. Você pode construir ou comprar e pôr para alugar. Além de resolver um problema futuro, você vai ter um inquilino que vai pagar a sua parcela. Pense nisso e me chame, estou à sua disposição.
Conferiu a dica da Juliana? Então aguarde um instante aí que nós vamos para um rápido intervalo e na sequência tem mais entrevista com Ivandro de Souza falando mais sobre o mercado imobiliário de Joinville e de todo o nosso litoral norte catarinense. Aguarde um instante aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente bancário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. E BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. São muitos clientes satisfeitos com a BR Condos e com todas as suas soluções tecnológicas também em relação ao seu condomínio. Saiba mais em brcondos.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço especial e para os seus eventos. Saiba mais nas redes sociais Casa do Capitão Joinville. E nessa edição do Pode Morar, recebemos Ivandro de Souza, da Convisa, o fundador da empresa, né, com 34 anos de história. E agora, nesse segundo bloco, Ivandro, eu quero uma observação tua sobre o mercado imobiliário joinvilense. O que você enxerga do que está acontecendo atualmente? A gente vê de várias incorporadoras, muitos imóveis com um padrão mais elevado, né, para atender um público diferente. E o que você enxerga desse momento atual que a gente está vivendo e do futuro do mercado imobiliário? Bom, Wagner, primeiro falar um pouquinho então desse contexto onde a gente vive, que é Santa Catarina, né? Uhum. Santa Catarina efetivamente é um estado diferenciado em relação ao Brasil. Aqui as empresas crescem, prosperam, as pessoas trabalham, têm uma relação de pleno emprego, né? Muitos dizem, inclusive, que faltam pessoas para ocupar os postos de trabalho que tem aberto, né? Então, esse é o nosso estado. Dentro desse estado, nós temos a maior cidade, que é Joinville, né? E Joinville é a locomotiva desse crescimento de Santa Catarina, né? Então, como não acreditar no mercado imobiliário se as pessoas daqui têm renda, têm emprego, né? E, ao mesmo tempo, estão prosperando e querem ou comprar o seu primeiro imóvel, porque estão saindo da casa dos pais, estão casando, querem ter a sua casa própria, né? E é um hábito muito forte nosso aqui na nossa cidade de ter a casa própria, né? Aqui o aluguel não é bem visto, aqui o que é bem visto é a questão de ter a escritura guardada em casa, né? Ou estão prosperando, estão comprando a sua segunda casa, terceira casa ou algum imóvel para investimento. Então, assim, o meu olhar em relação ao mercado imobiliário de Joinville e da nossa região norte é um olhar muito positivo. Agora, é um olhar positivo com essa base de crescimento econômico, porque se nós tivéssemos um ambiente diferente desse, um ambiente de desemprego, de empresas fechando as portas, né? Aí, naturalmente, o mercado imobiliário ele vai para baixo junto, o que não é o nosso caso aqui, Wagner. Sim. E com relação você falou da nossa região como um todo, né? A gente vê Araquari também com seu crescimento. Outro exemplo. E a gente vê também o nosso litoral, né? A Convisa já chegou, já está, não sei se já entregou o empreendimento de Pissarras. Agora, nesse semestre a gente entrega. Nesse semestre a gente entrega o primeiro empreendimento em Pissarras, é um prédio de alto luxo com apenas 11 apartamentos, 3 suítes. É um prédio que ele é diferenciado, sabe? Ele é um prédio mais até para quem vai morar em Pissarras de forma definitiva do que simplesmente passar 2 ou 3 meses de férias por ano. Sim, é um local próximo à praia. Muito privilegiado, a vista do prédio. O investimento ali que foi feito na orla também muito bacana. Muito bom. Pissarras é uma fronteira aqui no norte do estado que vem crescendo bastante, né? Lembrando assim, o grande farol iluminador de Santa Catarina, no que se refere ao mercado imobiliário, é Balneário Camboriú. Sim. Né? Portanto, de Balneário Camboriú para o sul, cresceu ali Meia Praia, cresceu Perequê, né? Depois vem as praias lá de Porto Belo, assim por diante. E para o norte, cresceu aqui Penha, e Pissarras e Barra Velha. Né?
Então, Pissarras sempre foi a cidade que apresentou a melhor infraestrutura para o morador. Isso desde a década de 60. O morador de Joinville já frequenta Pissarras há muito tempo. Né? E agora tem uma explosão imobiliária ali, e com isso, automaticamente, também a gente pegou essa esteira e o nosso empreendimento lá está um empreendimento de bastante sucesso. Wagner. E existem outros projetos ali? Nós vamos direcionar os investimentos agora para Itapoá. A Convisa tem um projeto em Navegantes e os novos projetos da Convisa no litoral serão Navegantes e Itapoá, Wagner. Itapoá tá a gente crescendo, acredita muito no potencial de Itapoá, né? Embora Itapoá não tenha ainda um vínculo aqui com a nossa Joinville. O prefeito Adriano agora anunciou os estudos para essa ponte da Vigorelli. Sim. É importante lembrar que a ponte da Vigorelli não liga necessariamente São Chico a Joinville, mas Itapoá a Joinville, Sim. por dentro. Sim. Imagine uma família num sábado ou domingo podendo pegar o seu carro e ir para Itapoá, passando aqui pelo Vigorelli, passando ali pela Costa do Encanto, até chegar a Itapoá, sem precisar pegar a BR-101, sem precisar pegar nenhuma outra rodovia. Né? Isso vai ser um espetáculo, né? E Itapoá hoje recebe muitos veranistas vindo do Paraná. Mas a hora que o joinvilense descobrir também Itapoá, aí vai ser também mais uma praia a ser super valorizada. Em algum momento da minha vida eu achava que Itapoá era Paraná. Muita gente pensa. Muita gente pensa. Você não é o único. Muitos ouvintes ou pessoas que estão nos assistindo provavelmente têm essa conexão de Itapoá com o Paraná. Por quê? Porque nós aqui em Santa Catarina nós somos muito bem acostumados, né? Nós temos São Francisco aqui à nossa disposição, para quem mora em Joinville, nós temos Barra Velha, Pissarras, Penha, nós temos Balneário Camboriú e tudo mais. Portanto, Itapoá ficou como uma reserva técnica, né? E olha só, Itapoá são 32 quilômetros de praia com areia branca, com água, são as águas mais quentes de Santa Catarina. E a Convisa então está indo para lá para colocar os seus prédios e atender o mercado muito hoje do Paraná, mas tem ali um grupo de pessoas que já conhece Itapoá e já desfruta de Canoinhas, São Bento do Sul, Rio Negrinho, né? Mafra, tem muita gente ali que vem para Itapoá. O joinvilense ele está descobrindo aos poucos. É tão engraçado que tem uma colega minha de Caçador, que a família dela tem casa. O pessoal da região que está mais ligado ao Paraná realmente tem essas facilidades. E o que me chama a atenção também em relação a essa ligação com o Paraná, que existe o projeto também da ponte de Guaratuba. Perfeito, já está em execução. E aí vai ficar uma coisa maravilhosa. 80% hoje das pessoas que frequentam Itapoá vem do Paraná. Então essa ponte de Guaratuba, ela vai ficar assim, vai facilitar muito o acesso. Mas tem um outro dado, 10% já são pessoas vindas de São Paulo. Então essas pessoas que vêm de São Paulo, quando elas sairão da capital, elas vão pegar a ponte de Guaratuba e vão chegar mais rápido em Itapoá do que no litoral de São Paulo, que levam horas para você acessar. Né? Então Itapoá é um pedaço, uma reserva de Santa Catarina que vai ser explorada pelo joinvilense, pelas pessoas aqui do entorno, logo vai ser descoberta. E por falar em investimento especificamente, a tendência é que as pessoas que investem agora nesse momento tenham um retorno total, né? Muito maior, né? Quem chega na frente bebe água limpa, né, Wagner? E quem está indo para Itapoá hoje e fazendo seus investimentos vai ter um retorno grande. É só ver o caso de Pissarras, né? Quem comprou 1 metro quadrado em Pissarras aí há 2 anos pagava menos de 10 mil reais. Hoje já está na casa dos 20 mil reais. Então olha a valorização que teve. Não tem lugar nenhum que você coloque o teu dinheiro e você tem um rendimento desse. Não tem aplicação, bolsa de valores, né? E com segurança, né? Que é a segurança do imóvel, né, Wagner? E quais são as novidades que esses novos empreendimentos... Eu sei que a Convisa já tem uns 5 terrenos lá em Itapoá, é isso mais ou menos? Ou mais você estudou tudo, hein, Wagner? Está de parabéns. Nós temos essas áreas já adquiridas lá para novos empreendimentos, porque o ciclo da construção ele é longo, né? Ele passa por um processo de desenvolvimento de projeto e isso leva muito tempo, porque cada projeto é único, a gente não repete projetos, né? Então, cada projeto ele é único e ele é orientado àquele morador que vai morar naquele prédio, né, com as suas exigências. Depois ele passa por um processo de aprovação nos órgãos públicos, né? Isso também é lento, é demorado. E aí depois tem a fase
da obra, né? Então, nós temos que ter esse estoque de terrenos antecipado para estar fornecendo produtos ali na frente para os nossos clientes, né? E as novidades que vocês apresentam para os empreendimentos aqui em Joinville, quando se trata de um imóvel no litoral, que geralmente é para veraneio, já tem uma outra pegada. Tem uma outra pegada. Por exemplo, ali em Pissaras, por exemplo, nós vamos entregar o primeiro prédio em Pissaras que tem água quente nas duchas de veranistas. Sabe aquela ducha que tem lá fora do prédio para lavar as crianças, para você se lavar? Então, aquela ducha ali nós vamos entregar com água quente. Por quê? Porque isso aumenta o conforto do morador do nosso prédio. Não tem nenhum prédio que oferece esse tipo de preocupação para os clientes. Então, ali entra o DNA da Convisa, um DNA extremamente preocupada com o seu cliente, com o seu morador. Né? Apenas para exemplificar. Né? Sim. Existe alguma pegada nesse sentido mais ecológico, talvez com energia solar? Já pensa em alguma coisa nesse sentido? A energia solar é uma próxima fronteira. Nós já estamos assim em estudos avançados com isso. Né? Este elevador, por exemplo, que nós estamos instalando nesses prédios aqui em Joinville agora, que eu comentei antes, no outro bloco, é um elevador que ele gera energia e essa energia é acumulada em baterias. Então, nós temos sim essa preocupação que gera depois uma economia para o condomínio, né? E também uma questão ambiental. Mas essa questão ambiental, e aí não só a questão da energia solar, mas a questão da proteção ambiental como um todo, é importante que a gente aproveite esse espaço nobre aqui, Wagner, e fale de um negócio da construção civil de Joinville, e não é só da Convisa, é da Convisa também e das empresas organizadas, que é a destinação dos resíduos do canteiro de obra. Todo resíduo que sai de um canteiro de obra, ele é mapeado, ele é catalogado e ele é destinado para um local específico. Você não vê uma caçamba saindo de uma empresa organizada, exemplo da Convisa, mas tem várias outras, que saem com resíduo misturado. Uma sai com resíduo de gesso, separado do saco de cimento, separado do saco de cal, separado dos tocos de madeira, separados dos resíduos de aço. Tudo sai e tudo é rastreado para o local específico, com essa pegada da proteção e da preocupação ambiental, Wagner. Sem contar, por exemplo, a reutilização de água de chuva. Isso a gente já faz há mais de 20 anos. Aliás, a Convisa foi a empresa que ajudou a formulação da lei para o reuso da água de chuva em Joinville. Então, as empresas organizadas, e Joinville tem algumas, boas, elas estão nesta pegada ambiental há muitos anos. Que interessante, olha, é um dado bastante importante. O Ivandro falou de lei, e a lei me fez lembrar do nosso amigo Gustavo Camacho, que sempre traz alguma coisa em relação à legislação. Doutor Gustavo, que sempre traz alguma novidade sobre essa situação que envolve o mercado imobiliário. Confira então a dica, Dr. Gustavo Camacho. As vagas de estacionamento situadas na frente de condomínios edilícios de uso misto não são de uso exclusivo dos condôminos. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A partir do momento que a guia é rebaixada, as vagas de estacionamento tornam-se públicas. Isso se deve ao fato de que o titular da edificação, ao rebaixar o meio-fio, ele impossibilita que pessoas estacionem ao longo da rua. Portanto, o síndico não tem como aplicar advertências e multas, ao passo que também o empreendedor não tem como mandar guinchar o veículo ali estacionado. A utilização destas vagas de estacionamento deverá ser realizada com muito bom senso, sobretudo pelos condôminos, porque a utilização das mesmas não deverá ocorrer como se fossem vagas de garagem particular, sob pena de inviabilizar o comércio local naquele empreendimento. Muito bem, conferiu a dica do Gustavo Camacho? Ele sempre está aqui no programa trazendo dicas importantes para você nessa questão do mercado imobiliário como um todo. Ivandro, nós estamos chegando ao final da entrevista. Só dá tempo de agradecer a sua presença aqui mais uma vez, a sua gentileza, trazendo muitas novidades. Fico bastante contente. Essa minha admiração pela sua empresa, pelos empreendimentos que sempre trazem novidades e fazem com que a nossa cidade seja uma referência nesse quesito. Muito obrigado. A gente nem falou sobre crédito imobiliário, nada. Vamos falar no outro. Vamos falar. Aliás, a sua fala sobre crédito imobiliário está sendo usada muito aí, porque realmente é uma dica importante. Obrigado, Ivandro, mais uma vez. Conta comigo. Um abraço a todos. Obrigado você também que nos acompanhou até esse momento. E claro, não esqueça, no próximo domingo vai ter mais um Pode Morar com algum especialista trazendo dicas para você do mercado imobiliário. Um grande abraço, até o próximo programa.